Olá, tudo bem? Começando agora mais um Universiência. Esse programa que é fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas do Nordeste brasileiro. Veja agora algumas das pesquisas que vamos acompanhar hoje. No Instituto Federal do Maranhão, pesquisadores avaliam os desafios no enfrentamento do assédio sofrido pelas mulheres no ambiente de trabalho. Cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia analisam os potenciais riscos da romã para as grávidas. E ainda, um material didático produzido pela Universidade do Estado da Bahia, especialmente para a comunidade indígena. Isso e muito mais, você confere agora no Universiência. As relações trabalhistas no Brasil são historicamente marcadas pela violência. Afinal, a própria formação econômica e social do país se deu em torno de regimes de opressão, como a escravidão. Hoje, trabalhadores e trabalhadoras já conquistaram a garantia de muitos direitos. Porém, algumas práticas ainda recorrentes dificultam o acesso às condições profissionais ideais, especialmente para as mulheres. O assédio é uma dessas formas de violência no trabalho. E suas causas, circunstâncias, impactos e também o combate foram tema de pesquisa no Instituto Federal do Maranhão. Eu sou Caroline Parrião Rodrigues. Eu entrei no IFMA para trabalhar como assistente social. Na minha atuação profissional, constantemente eu recebo demandas relacionadas à violação de direitos, a violências diversas, abuso de autoridade, perseguição, desqualificação do trabalho. E a partir dessas minhas experiências eu resolvi me aprofundar um pouco e problematizar, investigar de que forma essa violência acontece no âmbito da instituição, como há um enfrentamento dessas violências e quais os principais impactos. Eu entrei no mestrado em Políticas Públicas da UFMA, onde eu realizei o estudo Assédio Nosso de Cada Dia, análise do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia a partir das relações de gênero no trabalho. O objeto de pesquisa é exatamente problematizar essas relações de trabalho a partir das experiências das trabalhadoras, das mulheres trabalhadoras no IFMA, considerando que as mulheres, historicamente, elas vivenciam situações de violência, né? Situações de exploração, de opressão e ultrapassam o âmbito doméstico, o âmbito privado, o âmbito familiar, quando essas mulheres adentram também o mercado de trabalho, os espaços de trabalho fora de casa. A pesquisa ela teve no seu percurso metodológico a orientação do método materialista histórico dialético. Nessa pesquisa bibliográfica eu aprofundei as categorias trabalho, violência, gênero e assédio. Foi realizada também uma pesquisa documental. Essa pesquisa documental ela partiu principalmente de relatórios institucionais, então eu tive acesso a relatórios da ouvidoria do IFMA e também da comissão de ética. Concomitante a esse processo, foi realizada a pesquisa de campo. O público-alvo eram trabalhadoras com vínculo efetivo na instituição. Eu apliquei um questionário online e durante esse período foi realizada uma mobilização, uma sensibilização da comunidade acadêmica. A gente conseguiu abarcar, né, basicamente todos os campos. Então, nós tivemos 190 participantes da pesquisa, foi um número muito significativo. E dessas 190 participantes, a maioria foram docentes, mas teve a participação bastante engajada de
trabalhadoras de nível médio, de nível fundamental e de nível superior. O levantamento ele aponta que 55% dessas mulheres que responderam às entrevistas, elas foram vítimas de assédio. Predominantemente, quem pratica essas violências são homens, a maioria colegas, mas também chefes. Há essa peculiaridade, né, do assédio ele ser muito recorrente entre os colegas, que é o que a gente chama de assédio horizontal, né? E isso vai, inclusive, na contramão de alguns estudos, tanto nacionais quanto internacionais, que colocam as relações hierárquicas como predominantes, no sentido de que essas desigualdades de gênero que estão nessas relações que estão conduzindo, principalmente, né, o assédio que é praticado contra essas trabalhadoras. Nós também identificamos algumas ações institucionais. Houve um projeto Empodera IFMA que visava realmente iniciar esse debate na instituição. Houve uma campanha muito significativa, que foi a campanha Não é Não, de enfrentamento especificamente ao assédio sexual. A partir da pesquisa, houve um desdobramento maior, que foi a elaboração de um projeto, o projeto estratégico IFMA Livre de Violência de Gênero. Então, é muito importante que o IFMA esteja compreendendo que é necessário assumir essa corresponsabilidade. A violência no trabalho, e se a gente for pensar no Brasil, é algo que está desde a nossa fundação. Nosso processo de formação social e econômica foi por meio da violência aos povos tradicionais que aqui viviam, aos povos originários. Assumir que há um problema que é estrutural e realmente fortalecer ações de enfrentamento, de combate, né? É urgente, é uma ação urgente. E isso também parte de nós, trabalhadores e trabalhadoras. Veja daqui a pouco, o laboratório da Universidade Federal da Paraíba mostra como é possível criar microalgas em aquário. É depois do intervalo. Quando se fala em algas, geralmente vem à cabeça imagens de praia. Mas você já pensou que é possível cultivar microalgas em laboratório? A criação de um banco dessas espécies foi iniciada pelo Laboratório de Ambientes Recifais e Biotecnologia com microalgas na Universidade Federal da Paraíba, ainda na década de 80. Vem conferir como é realizado todo esse processo. Tubos de ensaio, condições de luz e temperatura ideais, organismos vivos e não visíveis a olho nu. Estamos falando das microalgas, cultivadas aqui nesse laboratório. Elas, apesar de discretas, são essenciais para a manutenção do ecossistema. E por que esses micro-organismos são tão importantes assim? Primeiramente, pela sua aplicabilidade. Nos diversos ramos da biotecnologia, da indústria, né? Da indústria de alimento, farmacêutico, indústria de cosmético. As microalgas, elas produzem altos percentuais de carboidratos, lipídios, proteína. Elas produzem óleos essenciais, como a ômega 3, ômega 6. As microalgas, elas têm, em termos ecológicos, por exemplo, né? Elas captam muito CO2 atmosférico, então qualquer projeto que pense em mitigação de impacto ambiental por questões, por exemplo, do CO2, pode utilizar as microalgas. A criação do banco foi iniciada ainda na década de 80 pelo Laboratório de Ambientes Recifais e Biotecnologia com Microalgas do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPB. A pesquisa passa por algumas etapas. Para se consolidar um banco de cultura é a coleta
dessas microalgas. E como é que se faz a coleta da microalga? Primeiramente, a gente coleta a amostra de água, né? As microalgas estão no meio aquático, elas também estão no solo, enfim, associadas a outros organismos. Mas, no geral, nós coletamos água, seja de rio, de estuários, de lago, água do mar também, e trazemos essas amostras para o laboratório. Essa é a primeira etapa, coletar a amostra e traz para o laboratório. No laboratório, inicia as outras etapas para o cultivo, que é o isolamento, depois do isolamento a purificação, até que a gente obtenha, né, um cultivo puro, e aí essa microalga é depositada em nosso banco. O laboratório possui mais de 700 cepas de microalgas e é considerado o maior banco do Norte e Nordeste. Saiba o que é feito para manter as espécies sempre vivas. Mês sim, mês não, nós fazemos a repicagem dessas cepas, onde nós descartamos uma cepa mais antiga. Nós trabalhamos com triplicatas em todas as nossas cepas. Mês sim, mês não, nós descartamos a cepa mais antiga e fazemos novamente meios de cultura e fazemos a repicagem, tirando uma pequena amostra de uma cepa já existente, colocando um novo tubo de ensaio com meio de cultura para que a cepa possa ser mantida sempre viva. Nós temos aqui, né, um exemplo de uma das nossas bandejas aqui do nosso banco de cultura, no meio de cultura WC. Aqui, nesse espaço gerado, é justamente para fazer o processo da repicagem e colocar um novo tubo para que uma amostra dessa cepa possa ser colocada nesse novo tubo com meio de cultura e manter essa cepa sempre viva. Nós fazemos esse processo com todas as cepas e com todos os meios que nós trabalhamos. Atualmente, nós trabalhamos com cerca de 5 meios de cultura, sendo 3 de água doce e 2 de água salgada, né, água do mar. Para o cultivo em larga escala, a equipe pensa nas possibilidades de reduzir os custos da produção. Os reagentes químicos que a gente usa para o cultivo são extremamente caros, né? Não dá para a gente usar quando se pensa em cultivo em larga escala. Por isso nós pensamos, né, e trabalhamos com efluentes, por exemplo, de origem doméstica, agroindustriais, que têm esses macro e micronutrientes presentes, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, para o cultivo dessas microalgas. São resíduos, são dejetos de, por exemplo, suíno, aves, por exemplo, esgoto doméstico, né, que nós obtemos, que tem nas grandes cidades, por exemplo, que inclusive acaba caracterizando como um grande problema do mundo contemporâneo, né? E o que esperar da utilização das microalgas no futuro próximo? Certamente o alimento do futuro vem desses micro-organismos, porque eles têm maior teor de proteína do que a soja, que é o que a gente compara, maior teor de carboidrato, lipídios, né? Então, o alimento do futuro vem dessas microalgas. O combustível do futuro já vem dessas microalgas. Em várias partes do mundo tem sido cultivado microalga para a produção de biodiesel e bioetanol, né? Logo, com certeza, é o micro-organismo para mudar, né, essa atmosfera de consumo exacerbado que a gente tem, né? Então, mudar a forma de nosso consumo para um consumo mais consciente e que degrada menos o ambiente. Investir na ciência é o passo para o crescimento de uma sociedade, com certeza. E investindo na microalga, a gente vai estar investindo no crescimento de uma sociedade e no crescimento de um mundo com um menor índice de impacto, né? Ou um alto índice de mitigação de impacto. A gente sabe que muitas pessoas usam plantas para diversos tratamentos. Mas o que muitos não sabem é que, apesar do entendimento popular acreditar que, por ser natural, não faz mal a ninguém, a realidade não é bem assim. É preciso ter cuidado e conhecer as propriedades das plantas, vegetais e frutos para saber das potencialidades e principalmente dos riscos. É o caso da romã, por exemplo. A espécie é comumente aplicada para fins medicinais, mas pode apresentar riscos para as gestantes. Vamos entender mais na pesquisa realizada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A pesquisa veio como consequência de uma pesquisa anterior feita por Samela, onde ela conheceu um pouquinho mais sobre a espécie, sobre a romã, e começou a entender que essa espécie poderia, a depender de como ela é usada, de quais partes ela é utilizada para consumo humano, de alguma forma ela poderia trazer algum prejuízo, algum mal
no período de gestação. E isso despertou interesse nela em saber, será que as gestantes sabem sobre esse perigo? Sendo essa espécie uma espécie tão popularmente conhecida e até mesmo utilizada? A gente fez nos postos de saúde, né, a pesquisa em cerca de 14 postos e com 80 gestantes. Elas faziam o atendimento pré-natal, então cada posto tinha seu dia específico. Aí eu ia lá, teve perguntas relacionadas à idade, à escolaridade e o uso de plantas medicinais. E a gente enfatizou a romã, né? Porque muitas delas também utilizavam outras plantas. 53 utilizavam a romã. Tanto estavam utilizando no momento em que eu fiz o questionário, quanto antes, né? E tinham gestantes que estavam utilizando todos os dias, porque elas acabam achando, né, que é melhor do que tomar o remédio, vai trazer um benefício melhor, né? Por elas estarem grávidas. E acabam usando indiscriminadamente. Então, muitas estavam utilizando e sem saber dos riscos. As gestantes não sabiam, de maneira nenhuma a nossa pesquisa tem o interesse de colocar a romã como uma vilã ou algo que não deva ser consumido, mas sim com cuidado maior, no caso da nossa pesquisa com as gestantes. E quando fizemos esse levantamento de dados em campo, nós percebemos que, dentre as gestantes entrevistadas, a grande maioria fazia uso ou fez uso da romã durante o período de gestação e não sabia de nenhuma forma que ela poderia trazer algum prejuízo para a formação do bebê durante a gestação, enfim, que poderia trazer algum problema para elas. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi as pessoas que trabalham nos postos de saúde, também os profissionais, desconheciam os riscos, né, das plantas medicinais. E sobre a romã, eles até chegavam a prescrever, né? Se alguma grávida não queria usar o remédio, se tivesse com algum problema na garganta, elas estavam utilizando. Até por conta, né, dos profissionais falando. E notou-se que, devido a ser um produto natural, elas considerarem isso, elas utilizavam demais mesmo. E também por conta muitas das gestantes que eu entrevistei não possuíam ensino médio completo. Então, também se diz, um fato sobre a situação econômica, né, mais desfavorável no caso. Então, elas não podiam procurar remédios na farmácia, não tinham condições e acabavam usando, né, esses meios de forma indiscriminada. Diante da literatura, a gente conseguiu identificar que essa espécie, a depender da quantidade, da frequência, de qual parte dela é utilizada para fazer o produto que será consumido, ela pode trazer desde pequenos desconfortos, como cólicas, até mesmo chegar ao outro extremo de ela ter uma ação abortiva. Então é algo que trouxe essa preocupação a Samela, sobretudo na ideia da gente tentar entender, tentar conhecer se os profissionais de saúde que atuam nos postos de saúde, por exemplo, ou se as gestantes conhecem essa informação para que a partir de então a gente pudesse pensar em como difundir as necessidades desse cuidado para que as gestantes possam, e até mesmo os profissionais de saúde nos postos, possam informar melhor, né? Trazer essa informação, trazer esse cuidado, a necessidade do cuidado do uso dessa espécie indiscriminadamente, mesmo ela sendo uma espécie natural. O caule foi uma das partes mais perigosas da romã, né? Porque ele possui compostos químicos que podem atravessar a placenta e atingir o feto, né? Então, pode causar a teratogênese, a embriotoxicidade. Para a gestante em si, não pode causar problema, né? Mas para o feto, pode ter alguns problemas. Tanto que algumas delas não utilizavam apenas o fruto, que muita gente, né? Come o fruto e tal, e algumas delas faziam a infusão do caule na água e também faziam chá dessa parte do caule, coisa que eu desconhecia, né? Então elas utilizavam de várias formas. A romã fornece, né, ou serve como base para uma série de produtos. Esses produtos são facilmente adquiridos nas farmácias e nossa pesquisa não indica, no momento ainda, qual daqueles produtos podem fazer mal. Nossa pesquisa vem com a intenção de alertar que eles podem, de alguma forma, trazer algum prejuízo ou algum desconforto durante a gestação. Mas quem vai determinar
qual produto, em qual quantidade, em qual frequência poderá ser utilizado, lógico, é o médico que está acompanhando essa gestante. Então, nossa intenção é indicar que este produto, que é um produto natural, que culturalmente nós temos a ideia de que se é natural não faz mal, é que a história não é bem assim e que elas tenham esse cuidado de, ao fazer o consumo de produtos derivados da romã, elas façam a consulta antes com os médicos que estejam acompanhando elas. A seguir, material didático adaptado para a comunidade indígena contribui para a melhora do aprendizado. É depois do intervalo. Muitos são os desafios da educação no Brasil. E quando se trata dos povos indígenas, os desafios são ainda maiores. Porque a grande parte do material didático se distancia da realidade dessas comunidades. E que tal um material que proporciona o aprendizado usando a ótica desses povos? Na educação escolar indígena, professores e estudantes perceberam uma melhora significativa na aprendizagem após a utilização de um material didático feito com a participação da própria comunidade indígena, fruto do projeto de pesquisa da Universidade do Estado da Bahia. Quando a gente fala sobre educação indígena, a gente fala no fortalecimento da cultura indígena, né? O dia a dia das comunidades indígenas. Então, quando a gente pensa em educação indígena, a gente tem que fazer essa diferenciação, educação indígena e educação escolar indígena. Então, é esse fortalecimento da cultura dentro da escola indígena. Então, quando a gente pensa em ensino-aprendizagem, o aluno indígena, ele tem que estar preparado na sociedade para ser atuante, ser crítico, ser reflexivo. Mas é uma grande demanda hoje desse fortalecimento dessa cultura. E como é que eu sei disso? Porque desde 2013 a gente trabalha com a licenciatura intercultural indígena e é uma demanda contínua dos professores indígenas terem esses materiais alternativos que complementem os materiais didáticos que chegam nas escolas indígenas. Por quê? Porque geralmente esses materiais didáticos que chegam em comunidades indígenas, nas escolas indígenas, são materiais que não trabalham com a realidade da comunidade. Então, quando a gente constrói esse material com a participação efetiva dessa comunidade, a gente consegue fazer as pontes da cultura indígena com aquele conteúdo efetivamente. Quando nós começamos a utilizar, primeiramente, o livro Pensando Física, aqui os alunos já observam que tem os seus colegas aqui que ajudaram a produzir esse livro também, a colaborar com o livro, veem a comunidade aqui através de imagens, relatos de pessoas mais velhas. Elas começam a se ver aqui. Eu trabalho na Escola Indígena Pataxó-Tingui do Guaxuma, mas meus colegas também do Colégio Estadual Indígena Coroa Vermelha, Anexo Guaxuma, que também funciona aqui na aldeia Guaxuma, utilizam esses livros e perceberam um rendimento significativo após utilizar esses livros. Agora, a gente, utilizando esses livros, podemos utilizar os próprios jogos indígenas. Quando observamos a velocidade do lançamento de uma flecha, de um tacape, que é uma lança, da corrida de maracá, que os atletas conseguem se deslocar. Então, já utilizamos isso nos jogos indígenas e as crianças conseguem entender melhor o raciocínio do conteúdo com coisas baseadas no seu dia a dia. Quando a gente fala em produção de material didático voltados para comunidades indígenas, vale ressaltar que não é só o livro didático. A gente fala em produção de material didático, por exemplo, na área de física. A gente lá no extremo sul da Bahia, a gente construiu uma caixinha de experimentos. Experimentos esses que a gente pode construir com materiais reciclados, materiais que são muito comuns nas comunidades indígenas. Madeira, plástico, PET, lápis, etc. Então, a gente conseguiu construir um laboratório móvel
lá no extremo sul da Bahia. E material esse que foi expoente no que se diz respeito ao ensino de ciências e o ensino de física, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. Então, existe uma possibilidade de um ensino intercultural, do ensino de produção de material didático intercultural nas comunidades indígenas e com a participação efetiva dos professores indígenas nessa construção desse material. A UNEB foi e é fundamental para essas iniciativas. Quando a gente pensa na UNEB, nesse conceito de formação, por exemplo, na licenciatura intercultural indígenas, tanto lá em Paulo Afonso como lá em Teixeira de Freitas, quando a gente pensa no Opará, né, que é um centro de pesquisas voltados para essa produção de material didático, para pesquisas voltadas para a efetiva demanda dessas comunidades indígenas, é fundamental para a gente formar futuros profissionais que não vão estar somente na educação básica. Hoje temos colegas que são professores indígenas, que estão dentro das universidades estaduais, dentro das universidades federais, dentro das escolas de educação básica, tanto indígenas e não indígenas, que estão preparados para fomentar a educação indígena, a educação escolar indígena e fortalecer a ideia de produção de materiais interculturais indígenas, de fornecer a possibilidade de uma interlocução entre a cultura indígena com a produção desses materiais didáticos, com outras possibilidades também de novos estudos relacionados às demandas que estão presentes em todas as etnias do estado da Bahia. E o Universiência de hoje fica por aqui. No próximo programa traremos mais pesquisas para você conhecer. E você já sabe, se tem alguma dúvida ou sugestão, envia para o nosso e-mail universiencia@uesb.edu.br, que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até lá!